Retornamos com Memória Viva. No bloco anterior, o professor Antônio Capistrano estava começando uma conversa aqui sobre esse momento de Aécio lá em Currais Novos, no ginásio, aos anos 90, e a influência da literatura. Aí você estava falando de José Lins do Rego, da influência disso, e você estava fazendo uma observação que Currais Novos, eu falei que é Currais Novos, onde se disse Caicó, leia-se Currais Novos. Tinha uma elite intelectual, né? Isso, e há essa briga, né? Caicó, uma briga de disputa ali pelo Siridó, entre Caicó e Currais Novos. Mas Currais Novos é uma cidade interessante, é uma cidade que foi berço de um maior romancista do Rio Grande do Norte, que é Zé Bezerra Gomes, doutor Zé Bezerra Gomes. E também Zila Mamed morou em Currais Novos, a família dela mora até lá hoje, ainda hoje mora em Currais Novos. E aí eu perguntei exatamente isso, se naquela época já existia alguma admiração por Zé Bezerra Gomes, por Zila Mamed, porque quando a Aécio chega em Currais Novos, Zila já é uma poetisa famosa, porque Zila começa nos anos 50, né? E já se corresponde com os grandes poetas brasileiros, e é uma figura que marca a literatura brasileira, a literatura norte-rio-grandense. Não, Tonho, não chegava, para mim pelo menos, né, para um menino, né, de 13, 14 anos, né, na época, não chegava. Eu vim conhecer Zila aqui em Natal, e inclusive no Teatro Alberto Maranhão, num festival de estudantes aqui da UFRN, né. Bom, um contato já depois, né. Também a mesma coisa com Zé Bezerra. Mas eu tive um contato que para mim foi muito importante. Ele certamente não imaginou que tivesse tal importância para a minha formação. Um contato com um amigo seu, que foi Dr. Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga de Souza. Grande figura. Que é diretor dos Correios no período pré-64, né? Foi diretor. Inclusive foi preso. Pois vivia em Currais Novos como uma espécie de exilado, né? Era irmão de um professor nosso, que eu não lembro mais o nome, mas lembro o apelido, era o professor Chacrinha, não sei por que chamava, que relação ele tinha com a figura da televisão, né, com o Chacrinha, mas era professor de francês e era irmão de Dr. Luiz Gonzaga. Então, se dizia, o que se comentava entre nós, é que ele não existia mais, era dado como morto, né? A mulher era declarada viúva, essa coisa. Quer dizer, estávamos em plena ditadura militar, um pouco depois, 4 anos, 5 anos depois do AI-5, então vivendo isso lá. Bom, aí eu me lembro, já estava no 4º ano ginasial, isso 71. Certo. Então fui convidado uma vez para dar uma palestra para meninas do Colégio das Irmãs, do Colégio Menino Jesus, eu creio, né? Uma palestra sobre a Revolução Americana, né? Eu não sabia nada da Revolução Americana, evidentemente, né? Mas mesmo assim foi cumprir. Eu fui ler antes, claro, fui ler, mas também nem tudo era claro, né? Não conseguia entender o que lia. E procurei Dr. Luiz Gonzaga, né? Ele me recebeu muito bem. Ele era uma figura, né? Ele era uma figura, um diplomata. Muito simpático, né? E me deu uma aula sobre a Revolução Americana, né? Então clareou muita coisa para mim. Mas aí, junto a isso, junto à aula, ele me deu um outro presente, um romance, que foi um romance que valeu o prêmio literário, um Nobel. Eu não me lembro exatamente o autor, Shakespeare, alguma coisa assim, né? Quo Vadis, o nome do romance, né? E eu comecei a ler esse romance e achei chato, então deixei de lado, não insisti na leitura, né? Então, alguns meses depois, eu acredito que foi alguns meses, não foi coisa de ano, né? Durante as férias, em Cuité, eu retomei o romance e aí me apaixonei, né? E comecei a ler e noite adentro. Então, lá em casa ainda não tinha energia, nessa época ainda... já tinha chegado a energia de Paulo Afonso, né, em Cuité, mas na nossa casa não tinha energia. E eu lia A Luz de Candinheiro, né?
Então, lendo tarde da noite, mamãe, menino, vai dormir, apaga esse candeeiro, vai dormir, né? E li em poucos dias esse romance. Então foi um presente dele, de Dr. Luiz. E gostei tanto do romance que aí resolvi dar esse romance a uma outra pessoa, que é uma figura de Cuité, já faleceu. Era um cabeceiro, eu não sei se vocês sabem o que é cabeceiro, essa profissão, né? Uma espécie de estivador, aquela pessoa que carrega sacos, né? Carrega coisas pesadas, né? Era Edinaldo, esse senhor trabalhava nisso, numa loja lá de Cuité, então descarregando saco, descarregando carros de cimento, cargas de cimento, coisa assim. E na segunda-feira, no domingo, né, véspera da feira, que a feira lá é na segunda, ele é quem carregava as mesas para organizar, né, dispor as mesas para a feira, né. E esse senhor era apaixonado por mitologia grega. Olha, né? Eu me lembro, tinha uma coleção da Abril, na época nem era Abril Cultural, acho que ainda era editora Abril mesmo, sobre mitologia. Ele tinha a coleção completa. E me emprestava, eu lia as coisas dele, né? Hoje ele tem um filho que trabalha na universidade, né, lá no campus de Cuité, da UFCG. Então eu dei de presente esse livro, né, porque o livro é histórico, trata do cristianismo, né, o início do cristianismo, as perseguições aos cristãos e tal, né. Mas Aécio, eu queria perguntar sobre o seu dilema, se houve esse dilema entre seguir com o ensino agrícola, ir para Jundiaí ou ir para a literatura, já que teve no ginásio esse contato mais próximo à literatura. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu teve um tempo, quer dizer, quando eu estava caminhando para decidir o que fazer profissionalmente, né, na vida, em termos de formação, eu pensei em jornalismo, né? Pensei em jornalismo. E havia em Natal escola de jornalismo, só que à época eu acho que ainda ligada à Fundação Zé Augusto, né? Eu acho que ainda nem era da universidade, né? E havia o jornalismo da PUC no Rio de Janeiro, né? Só que isso para mim era um sonho muito distante, né? Mesmo Natal era um sonho também bastante distante, né? Então eu fui fazer agronomia um pouco por gravidade, né? Porque tinha feito ginásio agrícola, tinha feito técnico agrícola em Jundiaí. Quem saía de Currais Novos terminava o ginásio, queria continuar, a escola de Jundiaí era meio que... Exatamente, era o caminho natural, né? Quem era... Às vezes as pessoas... Às vezes se surpreendia um pouco, porque dizia, por que você não foi para Bananeiras? Porque tinha Bananeiras também, como escola técnica, né? E, na Paraíba, né? Mas exatamente essa minha ligação mais com o Rio Grande do Norte, né, me fez sair de Currais Novos e ir para Como tinha agronomia em areia, né? Exatamente. Você preferiu Mossoró? Exatamente, a mesma gravidade, né? pela mesma gravidade. E aí você chega em Mossoró, inclusive antes de Capistrano, né? Eu cheguei em Mossoró em 75. Quer dizer, na verdade, passei em Mossoró em 74, em dezembro de 74. Que isso aí explica também por que eu fiz agronomia, né? Porque exatamente isso foi em 74, quando eu concluí o curso, e meu pai morreu nesse ano, né, assim, de uma forma trágica, né, foi assassinado, né. É uma história que eu passei 10 anos, não tocava nessa história, era uma, né, a mente humana é interessante, desenvolve, né, essas coisas, né. Então, eu estava sem muita perspectiva, não sabia muito o que ia fazer, né. Mas aí vem a generosidade das pessoas numa cidade pequena. Então, uma amiga da família, um amigo da família se encarregaram, então fizeram uma campanha e tal para conseguir dinheiro. Pois é. E me fizeram uma surpresa, né? Me fizeram uma surpresa de chegar e me entregar um dinheiro para eu poder fazer vestibular. Então, nesse momento, o único vestibular aberto era o 10 anos, em Mossoró. Todas as outras universidades já tinham fechado as suas inscrições de vestibular. Pois é. Né? Aí eu sigo para Mossoró, porque vou também na leva de colegas que saem de Jundiaí e vão para Mossoró. Então vou em 74, exatamente em dezembro, para fazer a inscrição no vestibular.
E como seria muito dispendioso voltar para Cuité, né, para passar alguns dias e retornar para fazer o vestibular, eu segui para o Ceará, com um amigo meu, para Limoeiro do Norte. Então fiquei umas 2 ou 3 semanas lá na casa dele, e então volto para Mossoró para fazer o vestibular. E aí você vai para um outro país? Exatamente, o país de Mossoró, né? Tendo que me adaptar aos novos Vai costumes. morar na residência universitária Lá na Vila da ESAM, né? Vou morar na Vila da ESAM, exatamente, na casa 6. Mas ele já foi naturalizado moçoroense. Você trouxe alguns livros que eu queria mostrar para os nossos telespectadores, mas eles são desse momento, alguns deles não? Esse aqui sim, Canto de Rua. Você o produziu quando era estudante ainda? Quando era estudante de agronomia. Então você fazia agronomia e literatura. E literatura, e escrevia poesia. E inclusive eu fui tão ligado assim, às letras que no currículo de agronomia não tinha português, né? Não tinha nada de português. E eu era professor de português e cursinho, né? Professor de português e de literatura em cursinho. Então, era meio autodidata, né? Era meio autodidata. Bom, esse livro aqui, Canto de Rua, tem uma história assim, um pouco curiosa, porque, exatamente, é um livro, acho, de 77, e tem aqui, Capistrano, um agradecimento à Livraria Abolição. Olha. Que era gerenciada por Gonzaga Chimbinho. Exatamente. Professor Gonzaga Chimbinho, que depois veio a ser... o dono da Livraria Independência. O dono da Livraria Independência. E reitor da Universidade. Foi reitor da UERN, né? Bom, então é um livro de 77, e aqui está duas pessoas que continuaram carreira literária, né? Uma ligação muito forte com as artes, que é Vicente Vitoriano, que é professor aqui da UFRN, né? Um pintor, um artista plástico muito bom, e Francisco Honório, né, que é advogado. Francisco Honório de Medeiros. Exatamente, Francisco Honório de Medeiros, né, que continua escrevendo, tem sido hoje um pesquisador nessa área do cangaço. Vizinho à igreja de São Vicente. São Vicente. Então, esse livro aqui foi Então não eram estudantes de agronomia? Não, tinha estudante de agronomia aqui. Tinha Nisomar Falcão, estou vendo aqui, e tinha Jânio Costa Rego, que não sei se Davi conhece. Mora em Salvador. Exatamente, mora, na verdade, em Feira de Santana. Né, em Feira de Santana. É um jornalista, escreve muito bem, hoje tem um blog, né? E tem uma ligação com o Pau dos Ferros, é do Rego de Pau dos Ferros. Né? E fazia política estudantil na ESAM? Fazia, inclusive Jânio vinha meio perseguido, porque vinha de Recife, né? Já por conta do 477, né? Nesse momento na ESAM tinha o diretor acadêmico... Exatamente, Desuí Rosado, né? Depois mudaram o nome para Centro Acadêmico e botaram Você participa da vida estudantil? Sim. Inicialmente, muito da vida cultural, eu diria 75, 76, muito da vida cultural, fazendo shows. Havia um grupo de música na ESAM, que era o Chique Chique Som, né? Um grupo bem interessante. A gente fez alguns shows. Você era do Chique Chique Show? Eu cantava, eu me metia a cantar. E cantava que música? O nosso repertório era o Luiz Gonzaga, era muito forró, porque com o Chique Chique Som eu escrevi o roteiro de 2 shows, né? Era o Nordeste e em seguida o Nordeste Lado B, né? Remetendo para os discos, né? Que na época tem os 2 lados, né? E desse show, o Nordeste, eu cheguei a conversar sobre ele com o Luiz Gonzaga. Com o Luiz Gonzaga. Você conversou com o Luiz Gonzaga? Conversei com o Luiz Gonzaga, apresentado por Padre Américo, lá dentro da Rádio Rural, numa festa de Santa Luzia, e Luiz Gonzaga comendo cocada,
né? Comendo a cocada. Aécio, você faz referência à Rádio Rural, e é importante aqui, para quem, o nosso telespectador que está aqui de Natal, não tem uma dimensão do que é a Rádio Rural, né? É importante, nem que seja em 20 segundos, você fazer uma referência, porque você encontrou Luiz Gonzaga na Rádio Rural, e depois você, inclusive, trabalhou na Rádio Rural durante Exato, a Rádio Rural teve uma importância imensa, tanto no plano da educação, porque fez as escolas, abrigou as escolas radiofônicas, né? O MEB, né? Tudo isso, o Movimento de Educação de Base, né? E também no plano cultural, né? Organizou durante muito tempo a Mais Bela Voz, né? Que era um concurso de canto. Me lembro, né? que movimentava todo o interior do Nordeste, né? O Alto Oeste, o Médio Oeste, né? O Vale do Jaguaribe. O Vale do Jaguaribe, o Vale do Açu, tudo isso, né? Então, muita importância. Pois é, então encontrei Luiz Gonzaga lá, Padre Américo me apresentou e tal, e eu falei para ele desse show que a gente estava fazendo, né? E nós discussionamos, fomos a Limoeiro, várias vezes a Limoeiro, a Catolé do Rocha, né? Andamos várias cidades com isso, e agradava muito as pessoas, né? Porque era o show muito em cima de poesia nordestina, e um lado um pouco humorístico, a gente falava muito em Zé Limeira, então eu recitava muita coisa de E quem dirigia o grupo? A parte teatral era eu, né? A parte teatral era eu. A parte musical, João Liberalino, que hoje é professor da UFESA, né? Da antiga ESAM, e é um grande instrumentista, né? Um grande violonista, né? Mas você sempre foi mais para teatro do que para música, né? Sim, até porque eu tenho limitação de música muito forte. Devo ter muita limitação para teatro também, né? Mas nessa época também do Chique Chique Show, aí você já vai você também tem uma incursão, vai criar um grupo de teatro? Sim. A gente, deixa eu ver se eu consigo lembrar o ano, talvez aí, 72, por aí, 71, 72, a gente monta um espetáculo. Você chega em 74, deve ser depois de 74. É bom conversar com um historiador de lado, aliás, dois, né? Eu ia confundir nas bolas. Não, então, nesse caso, 76, que eu chego em 75. Eu cheguei em Mossoró em 75. Então, isso deve ter sido 76. Ou final de 75 ou 76, porque depois eu fiquei 2 anos sem a gente montar nada e fomos montar em 78, Liberdade, que foi um texto que eu me apaixonei. Mas então, antes, nós montamos um poema, Ijuca Pirama, o poema de Gonçalves Dias, né? O poema romântico, indianista e tal. E fizemos isso muito por influência de um grande nome do teatro daqui, que era Gesiel Figueiredo, né? Eu tinha visto com Gesiel o Navio Negreiro, que é uma espécie de jogral, de coreografia, né, em cima do poema de Castro Alves, né, o Navio Negreiro, e achei interessante aquela linguagem, né? Então nós fizemos o Ijuca Pirama. Gesiel foi professor aqui da universidade. Foi, né? Foi. Eu queria pedir uma compreensão aqui, só o seguinte, o tempo da televisão é uma complicação, né? Então, passa mais rápido do que a gente imagina. Então a gente está chegando ao final do segundo bloco, e aí quando a gente voltar no terceiro e último, eu queria que o próprio Aécio começasse falando dessa sua incursão no teatro, e a gente vai falar um pouco também da vida acadêmica, da vida profissional. Então esse terceiro bloco vai ser o fechamento dessa entrevista, dessa conversa fantástica com o professor Aécio Cândido de Souza. A gente vai fazer um intervalo e já volta com o nosso Memória Viva.